Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula de redação, junto com vocês aqui, eu e você, você e eu, todos nós juntos, ainda em época de pandemia, ainda distantes aqui, mas, nesta aula online para a gente poder continuar estudando, certo, caros alunos? Isso que é importante, beleza? Eu trouxe aqui para nós, então, uma análise de uma redação que fala sobre fake news especificamente. Foi um aluno que escreveu, isso que vai ajudar a gente para a gente poder revisar aqueles conceitos que a gente estava tentando analisar, aprender, vai ajudar a gente a revisar, certo? Então acompanhe aqui o professor esta análise. O aluno começa fazendo uma introdução, de uma alusão histórica. Talvez já tenha visto alguma coisa nesse sentido, mas aqui está a redação completa, tá? Então olha só, o aluno começa assim. Durante o regime nazista, a desinformação teve um papel notável para o convencimento público, tendo em vista a tomada do poder de Hitler. Isso era feito com base na máxima do ministro da propaganda à época, Joseph Goebbels, o qual afirmava que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Ponto. Bom, aqui nós temos duas frases que fazem a apresentação do quê? A apresentação dessa alusão histórica, certo? A alusão histórica, então, é feita por meio dessas duas frases, certo? A primeira que começa aqui com durante, termina em Hitler, depois isso era feito, vai até uma verdade, ponto. Então nós temos dois períodos que o aluno utiliza para fazer a apresentação dessa alusão histórica. Essa alusão histórica tem alguma coisa a ver com fake news? Sim, tem tudo a ver com fake news. Ainda ele já conseguiu apresentar o tema das fake news? Ainda não. Por enquanto ele só ficou na parte da alusão histórica mesmo, certo? Mas eu já quero aqui apontar para você que, se você conhece bem a história, sabe muito bem que toda a tomada de poder de Hitler foi feita por meio de mentiras repetidas 1000 vezes, digamos assim, certo? Então essas mentiras que eram repetidas em relação ao povo judeu, certo? Que era a propaganda que era feita por meio do Joseph Goebbels, as propagandas, que, enfim, inventava essas mentiras ou meias verdades, desinformações em relação ao povo judeu, ajudou Hitler a fazer tudo aquilo que a gente sabe que ele fez, infelizmente, certo? Então, o que eu quero apontar aqui para você é que isso, de alguma forma, já era um fake news. Então, essa alusão histórica é muito boa para apresentar um tema, por exemplo, de fake news. Agora, o que ele tem que fazer depois dessa alusão? Por conta disso. Feito esse panorama histórico, eu preciso migrar agora, preciso fazer uma ponte, desse panorama histórico para o meu tema, que é fake news especificamente. Para isso, eu preciso de um elemento de transição, eu preciso finalmente chegar no tema depois desse elemento de transição. Vamos ver como é que esse aluno fez. Ele pegou e disse assim, esse contexto assemelha-se à propagação das fake news. Fake news está aqui entre aspas porque é uma palavra estrangeira. Todo estrangeirismo precisa sempre ter, aspas. Então, esse contexto assemelha-se à propagação das fake news na sociedade pós-moderna, visto que também tem a finalidade de convencer o receptor. Aqui só tem um erro que não precisaria colocar receptor entre aspas, certo? Ele poderia muito bem falar simplesmente receptor e pronto, e acabou. Estaria certo, certo? E ele continua nesse panorama, mas antes disso, antes de ir para esse último período, eu quero que você perceba o seguinte. Quando ele fala assim, esse contexto assemelha-se à propagação das fake news, ele está falando que contexto? O contexto da alusão histórica que ele colocou para nós. Esse contexto é semelhante, ou seja, ele é parecido com a propagação das fake news que nós temos na sociedade pós-moderna. O que é a sociedade pós-moderna? A sociedade pós-moderna é a nossa sociedade, é o contexto do século XXI que nós temos hoje, certo? Visto que também tem a finalidade de convencer o receptor. Então, da mesma forma que as fake news antes eram utilizadas para, digamos assim, fazer um convencimento da opinião pública, hoje também, de alguma forma, tem essa finalidade de convencer o receptor, de convencer a opinião pública, certo? Então aqui ele conseguiu linkar aquele fato histórico com o que está acontecendo hoje. São coisas parecidas, não são coisas iguais, mas são bem parecidas nesse quesito de contexto de invenção de mentiras, desinformação, fake news. Beleza? Feita a apresentação do tema, agora de uma forma bem criativa, porque você não poderia apresentar esse tema, isso a gente sempre conversa em sala de aula. Você não poderia apresentar esse tema, cara, falando assim, o tema é fake news. Então, as fake news são um dos maiores problemas presentes
na atualidade, né, brasileira, na atualidade, na sociedade brasileira, ponto. Sei lá, essa frase estaria legal, interessante, bem escrita, no entanto, seria muito óbvia. Qualquer aluno, certo? Qualquer aluno que não tivesse se preparado em nada para essa redação, escreveria assim. E você não pode escrever assim justamente por conta disso, certo? Quanto maior a sua originalidade, maior a sua nota. É assim que você tem que pensar quando for escrever redação. E agora, qual que é a última parte que falta? Falta só a tese, né? Você que é um aluno dedicado, aplicado, sabe que agora a tese vai ser a opinião do autor referente ao tema e vai ser também o direcionamento argumentativo. Como assim? A partir da tese, você demonstra para o seu corretor quais serão os argumentos abordados no desenvolvimento. Isso é o papel da tese. Vê se você consegue perceber isso. Quais são os argumentos que esse aluno vai trazer para nós para abordar no desenvolvimento. Eu quero que você tente perceber isso. Você que está aí, que já sabe bem certinho o que é uma tese, ou você que está aí sofrendo ainda com isso e não sabe direito. Então isso aqui, esse texto, essa análise é justamente para uma revisão, para você se adaptar cada vez melhor, certo? Ele pega e fala assim: nesse panorama, cabe analisar os motivos que levam à formulação de notícias falsas. Notícias falsas é o termo em português para fake news, certo? Ele só deu uma atualizada. Então, nesse panorama, ou seja, nesse contexto, nesse cenário todo que a gente estava falando aqui agora, que a gente falou até agora na apresentação do tema, cabe analisar os motivos que levam à formulação de notícias falsas, certo? Analisar os motivos que levam à formulação de notícias falsas é o argumento 1, certo? E pontuar a responsabilidade individual sobre elas. Sobre elas quem? Sobre as fake news, as notícias falsas. Então, o que ele vai abordar no argumento 1? Os motivos que levam à formulação das notícias falsas. O que ele vai abordar no argumento 2? Ele vai pontuar a responsabilidade individual sobre essas notícias falsas, certo? Aqui, o corretor ele consegue entender o que vai ser tratado ao longo de todo o desenvolvimento, sabe, está claro, está direcionado, certo? O que o aluno vai tratar no argumento 1, o que o aluno vai tratar no argumento 2. Vamos dar uma olhadinha agora no argumento 1 para ver se ele vai de fato falar sobre os motivos que levam à formulação de fake news. É isso que o corretor vai procurar e é isso que a gente tem que procurar também. Vamos lá. Desenvolvimento 1, então, olha lá, cara aluno, vê se você concorda comigo com essa análise. Ele pega e diz: um dos intuitos da utilização de fake news se refere a interesses políticos. Então, o intuito é a mesma coisa que motivo, certo? Então ele fala que um dos motivos da utilização de fake news se refere a quê? A interesses políticos. Eles utilizam as fake news com finalidades políticas, certo? E agora ele vai ter que mostrar isso para nós. Ele vai provar isso para nós, olha lá. Desse modo, divulgam-se principalmente pelo meio virtual diversas informações enganosas sobre candidatos do pleito eleitoral. Então, ele está falando o quê? Ele está falando que as fake news veiculam propagandas enganosas, informações enganosas sobre candidatos do pleito eleitoral. Pleito eleitoral são aqueles candidatos que estão lá lutando por uma presidência da república, por exemplo, ou para ser governador, ou para ser presidente, deputado, não sei, né? Estão lá no pleito, estão lá, né, na corrida, digamos assim. Beleza. Aí, o que acontece? Com o objetivo de desqualificar alguns perante a opinião pública em benefício de outros. Então, olha só, ele está explicando que, como que essas fake news são utilizadas, certo? Está te demonstrando como elas são utilizadas para interesses políticos. Então, são inventadas diversas informações enganosas sobre alguns candidatos em benefício, né? Para desqualificá-lo perante a opinião pública e para beneficiar outros, então. Aí, olha lá, ele explica mais um pouco. Isso geralmente é feito por meio de páginas e perfis falsos, com falas ou vídeos do político-alvo tirado de contexto e por isso deturpado, certo? Aqui ele te explicou tudo, como as fake news são utilizadas para deturpar a imagem política em benefício de outros políticos, certo? E agora, essa última partezinha, ele vai fazer só um fechamento conclusivo desse parágrafo de argumentação. Ele pega e diz assim: os políticos que não sofreram com notícias falsas são artificialmente impulsionados em suas campanhas. Certo, cara aluno? Olha só o que ele fala. Aqueles que não sofreram com notícias falsas são artificialmente. Por que artificialmente? Porque eles estão sendo impulsionados por meio de mentiras que foram contadas em relação a outros políticos, certo? São impulsionados em suas campanhas. Essa última frase, que fecha o parágrafo de argumentação, tem a ver com tudo aquilo que foi desenvolvido? Tem a ver, certo? Lembrando que esse é o fechamento conclusivo do parágrafo.
É só uma frase que tem tudo a ver com aquilo que foi desenvolvido, mas é só uma frase para fechar o pensamento, para que o seu parágrafo não termine do nada, assim, sem pé nem cabeça, certo? Então, veja bem que bem estruturado. Nós temos a primeira... Conta comigo, olha só, olha quantos pontos ele colocou nesse argumento. Colocou um aqui, certo? Interesses políticos, ponto. Depois, vem essa outra frase, em benefício de outros, ponto. Depois ele pega e fala outra, isso geralmente é feito, isso é deturpado, ponto. E depois vem aqui suas campanhas, ponto. Ele tem 4 pontos finais. Geralmente é isso que você vai fazer. O seu parágrafo de argumentação, você vai ter de 6, 7, talvez até 8 linhas, certo? E dentro dessas 8 linhas, você vai construir 4 pontos finais, certo? Lembrando que as suas frases, os seus períodos, não podem ultrapassar mais do que 3 linhas, isso o professor sempre fala, certo? E esses períodos, então, e esse parágrafo de argumentação de 6, 7 ou até 8 linhas, ele vai ter 4 pontos finais. É geralmente assim que uma redação nota 1000 é escrita, por isso que o professor sempre pega no seu pé. Então, olha só que bem estruturado. Primeira frase, um dos intuitos da utilização fake news se refere a interesses políticos, ou seja, é o tópico frasal, é o direcionamento, mostra exatamente qual que é a ideia que ele vai ter que te provar aqui nesse parágrafo. Esse é o tópico frasal, essa frase que abre o parágrafo de argumentação e que contém a ideia que será defendida, certo? Depois disso, vem o raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico que é feito, cara aluno, ele é feito por meio de 2 períodos, olha só. Começa com desse modo, tem esse ponto, depois isso geralmente é feito e termina aqui. Esses 2 períodos, certo? Que chegam até esses 2 pontos finais, é a parte do raciocínio lógico dessa argumentação. E depois a última frase, o último período, certo? É somente o fechamento conclusivo. Então, está muito bem estruturado, melhor dizendo, essa argumentação. Por quê? Porque tem o tópico frasal, raciocínio lógico e o fechamento conclusivo. Se você tivesse, talvez, aqui no meio, certo? No meio do raciocínio lógico, uma fala de um filósofo, de algum autor, isso iria engrandecer a sua argumentação? Sim, e muito, né? Talvez também se tivesse um exemplo, se ele colocasse aqui um exemplo de alguma coisa parecida na literatura, talvez não a mesma coisa, mas bem parecida. Às vezes na literatura tem algumas coisas, em livros que a gente lê, tem coisas que são parecidas, ou até mesmo em filmes em que a gente assiste, tem coisas bem parecidas com isso que a gente está descrevendo. A gente poderia colocar isso. Um exemplo disso é aquilo que ocorre, é aquilo descrito no filme tal, é aquilo descrito no livro tal, né? Isso iria robustecer, por quê? Porque iria ilustrar a sua argumentação, ia criar uma imagem para o seu corretor e isso ia robustecer demais a sua escrita, certo? Por quê? Porque quanto mais originalidade, melhor para a sua argumentação. E esses pontos de criatividade são muito importantes também para a gente sempre colocar. Então, é muito importante que você, por favor, cara aluno, tenha essas estratégias, tanto de estrutura, saber que você tem que fazer uns 4 períodos pelo menos, certo? 3 a 4 períodos, ou seja, 3 ou 4 pontos finais precisam existir. E seu parágrafo de argumentação tem que ter 6, 7 ou até 8 linhas. Então fica aqui um exemplo, foi um aluno que escreveu. Então, ficou muito interessante, ficou muito bem argumentado. Claro que na próxima aula a gente vai ver o argumento 2 e a conclusão, mas por hoje era isso, cara aluno. Então, beijão, abraço para vocês, valeu, até mais!